cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal da EBD. Queridos, estamos estudando a Escola Dominical nesse terceiro trimestre de 2021 da classe de adultos da revista CPAD, com o seguinte tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nós vamos continuar a lição 3 com o seguinte tema: Acabe e o profeta Elias. Hoje nós vamos estudar o segundo ponto da lição, amém? Que fala o seguinte título: Elias prevê a grande seca. Segundo ponto, subtópico 1, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidade, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Vamos ler aqui, 1 Reis, capítulo 16, verso 33. Fala o seguinte: também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel foram antes dele. Então, amados, queridos irmãos, nós vemos que Acabe foi o 7º rei de Israel. Nós vemos que levantaram 19 reis ímpios. E nós vemos que um deles era o pior, que era Acabe. Nós vemos aqui que o Senhor falou para Elias que a prever a grande seca ali em Israel. Nós vemos que aqui fala o texto, continuando: por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra da profeta dada por Deus. Vamos ler aqui 1 Reis 17:1. Fala o seguinte: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois dizendo, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vai para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, amados queridos irmãos, aqui nós vemos que Deus usou Elias para falar com Acabe. Acabe estava levando ao povo à idolatria, aos ídolos, a outros deuses. Nós vemos aqui as formas de idolatria na Bíblia. Adoração a imagens. Vamos ler aqui Isaías 44, verso 17. Fala o seguinte: então do resto faz um Deus. Amado, aqui nós vemos no versículo, está escrito Deus minúsculo. Esse Deus minúsculo é vários deuses. Continuando: uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração, e diz: livra-me, portanto, tu és o meu Deus. Então, aqui nós vemos que a adoração à imagem, aqui fala sobre a vaidade de ídolos. Aqui, continuando aqui, ó, outros formas de idolatria na Bíblia. O oferecimento de sacrifício à imagem. Vamos ler aqui Salmo 106. Salmo 106, verso 38. Diz o seguinte: derramam sangue inocente, o sangue de seus filhos, de suas filhas, que sacrificam aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Então, amados, nós vemos que há vários ídolos. Aqui também fala adoração a deuses falsos, Deuteronômio 30, verso 17. O serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses, a adoração ao Deus, adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem. Adoração aos demônios, manter ídolos no próprio coração. Adoração aos espíritos mortos, a cobiça e a sensualidade. Então, queridos, nós vemos que os ídolos não é só uma imagem de escultura, mas tudo que você coloca no segundo plano. Coloca Deus, em vez de colocar Deus em primeiro lugar, coloca Deus em segundo lugar. Então,
Nós vemos que devemos colocar Deus em primeiro lugar. E aqui, amados queridos irmãos, nós vemos que houve aquela grande seca. Deus usou o profeta Elias para falar com Acabe, porque Acabe estava em desobediência a Deus. E aqui fala, com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante da situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então veio aquela fome ali em Israel. O povo estava desviando para outros caminhos. E Deus usou Elias para falar para o povo que existe um Deus verdadeiro, Deus maiúsculo, Deus único. Continuando aqui, amados queridos. O preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisa ter coragem, fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que ameaçaram eles de morte. Vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Você que tem a Bíblia, queridos, vamos ler aqui 1 Reis 19, 2. Fala o seguinte: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certa manhã a essas horas não puser a tua vida como a um deles. Então nós vemos que Jezabel ameaça Elias. Nós vemos que Elias ele pregava a verdade, combatia os ídolos ali em Israel. Nós vemos que foi dividido o reino norte e o reino sul. E nós vemos que o propósito de Deus era para salvar a humanidade. Mas por causa do pecado, Deus fez a divisão das tribos. Nós vemos que tinha 12 tribos, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. Então, nós vemos que o projeto de Deus era para a salvação para todos os povos. Mas por causa do pecado, Deus ele fez essa separação. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que Deus usou o profeta Elias para ensinar ao povo o caminho da verdade. E aqui, continuando, Deus sempre cuida dos seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou, dispunha apenas uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar-se e o seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse o primeiro um bolo para ela. A viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada lhe faltou para aquela família. 1 Reis 17, 14. Vamos ler aqui, amados. Diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, nós vemos aqui que Deus, ele cuida sempre dos seus filhos. Então, ele cuidou daquela viúva. E nós vemos aqui falando sobre a viúva de Sarepta. Então veio a palavra do Senhor dizer: levante-se e vai Sarepta, que é de Sidom. Nós vemos que a Jezabel ela era da cidade de Sidom. E aqui nós vamos continuando. E habita ali esse que eu ordenei ali uma mulher viúva que tinha de sustentar-se. Então o Senhor enviou Elias para ajudar aquela viúva naquilo que estava lhe faltando. E o Senhor multiplicou aqueles pães. Nós vemos aqui que a viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, o Senhor, nada lhe faltou para aquela até o fim da seca. Então, amados, nós vemos aqui que naquele tempo o Senhor falou para Elias que ia haver fome
e seca, e não ia ter chuva para ter o alimento, para se alimentar o povo de Israel. Mas nós vemos que mesmo na seca, o Senhor preparou o profeta Elias e pela sua obediência, nós vemos aqui, pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. Olha que maravilha. Deus, ele transformou aquele milagre. E aqui fala, nada lhe faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Então, nós vemos que Elias também, ele ajudou aquelas viúvas, aquelas pessoas menos, não tinha recursos. E aqui fala, o Senhor sempre cuida dos seus filhos, não importa qual difícil seja o caminho. Deus suprirá todas as suas necessidades. Então, amados queridos, nós vemos aqui que o Senhor supriu a necessidade daquela viúva. Deus usando o profeta Elias, tanto para combater os ídolos e também para ajudar aquela viúva que estava passando necessidade. E o Senhor usou o profeta Elias e falou, aqui falando, o profeta pediu para que preparasse o primeiro bolo para se alimentar. O terceiro ponto que ele fala é o seguinte, o encontro de Elias com Acabe. Um coração endurecido, idolatria insistente, desobediência do rei de Israel, provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber que Deus estava fazendo através de Elias e a possibilidade de se arrepender, mesmo que todas as evidências de que era culpado de todos os males que estava acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi a acusação. És tu, perturbador de Israel? Então nós vemos que Acabe falando para Elias, tu és o perturbador de Israel. Nós vemos que Elias ele estava combatendo aquelas idolatrias, aqueles deuses pagãos. E nós vemos que Acabe estava induzindo ao povo ao pecado. E nós vemos, amados queridos irmãos, que foi o pior rei de Israel. Nós vemos que o povo ficou em cativo 586 a.C., o povo norte, da capital de Samaria. E o reino sul ficou 722 a.C., no cativeiro babilônico. Nós vemos que Senaqueribe foi no reino norte, que levou o povo cativo 586 a.C. E nós vemos, querido, que Deus, ele permitiu esse cativeiro, mas nós vemos que Deus poupou a tribo de Judá. Nós vemos que Jesus, ele é da tribo de Judá. E nós vemos, queridos, Deus tinha um grande propósito para todos. Nós vemos que Deus quer que todos se salvem, mas Deus, ele aborrece o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. A Bíblia mesmo diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. O pecado, queridos, traz também as consequências. Nós vemos que trouxe consequência na vida de Acabe. Nós vemos que trouxe consequências na vida de Davi. Davi, ele também era um homem segundo o coração de Deus. Como eu falei no início, no primeiro vídeo. Nós vemos que ele se arrependeu. Ele viu que estava errado. E Deus lhe perdoou. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que Deus, ele perdoa os nossos pecados. Mas precisamos mudar, precisamos ser transformados através do Espírito Santo. Devemos se arrepender verdadeiramente. E nós vemos aqui a semelhança de Melquisedeque. Elias aparece no texto bíblico sem qualquer menção ao pai, mãe ou árvore genealógica, sem qualquer menção concernente à sua chamada ao passado. Elias, emerge subitamente da cidade de Tisbé,
de Gileade com a missão de enfrentar a corrente do baalismo fenício que ameaçava varrer completamente a religião javítica, ou seja, o culto ao Deus único. Então, aí nós vemos que Deus usou o profeta Elias para varrer aqueles ídolos, aqueles ensinamentos ao contrário. Então, Deus usou Elias, o profeta Elias, para falar para Acabe que ia haverá fome. Mesmo assim, Acabe estava com o coração endurecido. E aqui, amados queridos irmãos, nós vemos que foi tudo no Reino Norte. Nós vemos que, então, por isso que houve essa separação de tribo. 12 tribos de Israel, 10 do norte e 2 tribos do sul. Nós vamos agora para o terceiro ponto, subtópico 2. Fala o seguinte: a sequidão espiritual do rei. Sempre que qualquer se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe. Algo muito grave aconteceu, a sequidão espiritual. O pior que é não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Então, nós vemos, queridos, apostatar da fé é abandonar as coisas de Deus. Nós vemos que hoje existe os falsos profetas, aqueles que distorcem a palavra de Deus. E nós vemos, queridos, que aqui nós vemos que Acabe, ele estava induzindo ao povo a ruína. E nós vemos que o profeta Elias estava levando ao povo a felicidade, a salvação. Nós vemos aqui no tema, fala o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, o plano de Deus que estava na vida de Elias, que Deus usou o profeta Elias, mostrando ao povo que o plano de Deus era salvar a todos os povos, tanto judeus como gentios. Nós vemos, queridos, hoje não existe diferença de gentios e judeus. Nós vemos que todos é um só corpo, uma só unidade. Então, hoje não existe diferença de classes. E nós vemos, amados queridos irmãos, que nós somos gentios. Aquele que não que são gentios? Aquele que não pertence à classe dos judeus. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que o povo de Israel, Deus chamou o povo de Israel para servir a Deus. Nós vemos que Israel, desviou em alguns tempos, eles desviaram, mas Deus tinha um plano na vida de Israel. Israel era uma nação escolhida por Deus. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui que Acabe, ele estava com a sua vida espiritual decaída. Não tinha nada de espiritual na vida de Acabe. E nós vemos que foi o 7º rei, pior de todos os reis de Israel, da região norte. Então, nós vemos que Salomão, ele unificou aquela região, tanto norte como sul. Era uma nação unida, tinha paz e prosperidade. Depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão e Jeroboão tomou conta do reino. Nós vemos, depois disso, houve divisão do reino, do norte e do sul. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela deve estar sempre em nossa vida. Então, nós vemos aqui a conclusão, fala o seguinte: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor. Então, nós vemos que o profeta veio também para exortar Acabe, para endireitar os seus caminhos. E aqui fala na conclusão, ele acabou
levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual não atinjam. Por isso, precisa estar atento à convocação divina ao arrependimento. Então, nós vemos que o rei Acabe não houve arrependimento em seu coração. Nós vemos que o seu reinado foi 22 anos e foi o pior rei. Ele amou aquela mulher, Jezabel, uma mulher da terra, da cidade de Sidom, e é uma mulher que também adorava outros deuses. E nós vemos que ela também ameaçou Elias. E nós vemos, amados queridos irmãos, que o Senhor permitiu para mostrar para o povo de Israel que Ele é Deus. Deus, Ele estava ali todo momento cuidando do povo. Nós vemos que Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é cristocêntrico. E nós vemos que o profeta Elias estava ali sempre exortando aquele povo a endireitar os caminhos na presença do Senhor. Então, amado queridos, a palavra de Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. E nós vemos que o Senhor usou o profeta Elias. Nós vemos também em 1 Reis, capítulo 2, 2 Reis, é 2 Reis, irmãos, que fala sobre Elias elevado ao céu num carro de fogo. Nós vemos que Elias foi arrebatado, o Senhor levou ele num carro de fogo. Então, amado, nós vemos aqui que Elias, ele é um profeta que Deus usou ele em todo momento ali no reinado de Israel. Vamos aqui para o questionário da lição da Escola Bíblica Dominical. A primeira pergunta: por que o rei Acabe é considerado um dos mais perversos reis de Israel? Resposta: por conta de suas atrocidades e nos permitir, em seus terríveis pecados, o desviar-se completamente dos mandamentos sagrados e o temor de Deus. Segundo, quais perversidades foram praticadas por Jezabel? Destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote e praticou a prostituição e a feitiçaria. O terceiro, o que a história da viúva Sarepta nos ensina? Essa história nos mostra o quanto Deus cuida do que profere a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Quarto, qual foi a consequência da idolatria e da insistente desobediência do rei de Israel? Deus enviou uma grande seca que durou muito tempo. Quinto, o que acontece quando alguém se torna um pecador contumaz? A sequidão espiritual. Então, amados, vamos orar nesta tarde, amém? Agradecendo ao Senhor por esse estudo maravilhoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nesta tarde por tudo. Nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, quero que assistindo esse vídeo possa sentir a Tua presença, o Teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, obedecer a Tua palavra, Senhor, arrepender dos nossos pecados, ser um crente fiel na Tua presença, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Então, se você gostou, não deixe de deixar seu joinha, compartilhe aí para os seus amigos a palavra de Deus.